Todo mundo sabe que a água do mar é salgada, mas será que alguém já se perguntou de onde vêm esses sais? Afinal, por que a água do mar é salgada? Porque o peixe é salgado, ué. Porque os animais marítimos têm tipo uma crossfit lá. E assim, tipo, quando eles fazem exercício, eles começam a suar muito. E suor é salgado. E isso deixa a água salgada. Ah, moça, isso aí é culpa do PT, porque antigamente você ia na praia e não tava tão salgada a água, né? Aí o PT liberou o pré-sal e aí eles foram cavar lá e o mar ficou mais salgado ainda do que já tava. Porque antigamente as primeiras pessoas jogavam, cada um jogava um balde de sal no mar. Porque são as lágrimas de Portugal. Ixi, eu vou saber responder. Poxa, ninguém leva a sério as minhas perguntas. A gente leva, Vitor! Existem duas teorias que explicam essa pergunta. A primeira teoria, ela se baseia nos eventos geológicos, no qual o processo que levou à existência de altas concentrações da molécula de NaCl, que é o cloreto de sódio, nos mares e nos oceanos, teria começado há 3 bilhões de anos atrás, quando com o resfriamento da Terra, as águas se depositaram sobre a superfície e assim se iniciou a erosão das rochas. Quando a água desgasta as rochas, ela leva consigo até os mares pequenas partículas de vários sais, entre eles o sódio retirado dessas rochas. Já o cloro ele tem origem no interior do planeta e esse cloro foi liberado para a atmosfera pelos gases das erupções vulcânicas. Esse processo da formação da constituição dos mares teria continuado por 200 milhões de anos, até quando os mares adquiriram a composição atual, da qual o NaCl possui a maior quantidade, cerca de 85%. Mas também existem outros sais, como o cloreto de magnésio e o carbonato de cálcio. A segunda teoria é baseada no ciclo d'água, pois os rios são os principais responsáveis pela salinidade da água do mar. A água, ela desgasta lentamente as rochas e nesse processo ela também retira os sais minerais existentes nessas rochas. Esse processo também ocorre nos rios. E como todos os rios desaguam em mares e oceanos, estes recebem toda a carga de sais minerais geradas pela erosão da rocha. A evaporação e a precipitação também auxiliam no acúmulo de sal no mar, pois a maior parte da água que evapora para a atmosfera é dos oceanos. No entanto, apenas uma parte se transforma em chuva para os próprios oceanos, e o restante atinge as áreas continentais, de forma que as bacias hidrográficas direcionam essa água para os leitos dos rios. Tanto nos rios chove mais do que evapora e nos oceanos ocorre o oposto, ao passo que o sal não evapora e permanece lá. Lagos e açudes também podem se tornar salgados devido à evaporação pelo calor, como ocorre no Nordeste brasileiro. E é por essa razão que os mares e oceanos polares são menos salgados que os tropicais. Mas você sabia que a temperatura dos mares, além de definir a salinidade, define também a presença de corais? Os corais são compostos por carbonato de cálcio, que é pouco solúvel em água, mas, em determinadas situações, ele pode se dissolver. Por exemplo, em mares de água fria não há presença de corais, pois há muito CO2 dissolvido. Isso desloca a reação para a formação de íons cálcio e carbonato, ou seja, dissolve o CaCO3. Já em mares de água quente, há a presença de corais, pois as elevadas temperaturas invertem a reação, ou seja, precipitam carbonato de cálcio. Porém, atualmente, as altas taxas de emissões de gás na atmosfera estão causando a acidificação dos oceanos, o que significa, entre muitos problemas, a corrosão de organismos calcários como os corais. Falando em corrosão, a salinidade da água do mar também provoca a maresia, que é aquele spray resultante do transporte das gotículas de água salgada pelo vento, causando problemas de ferrugem em cidades costeiras através da reação de oxidação. Para que qualquer coisa enferruje, é necessário que átomos de ferro se unam ao oxigênio do ar. Isso só ocorre quando alguma substância cria um caminho para que os elétrons do átomo de ferro se unam aos de oxigênio. No caso da ferrugem convencional, a água pura faz muito bem esse papel. A diferença é que, na praia, as gotículas são turbinadas com sais, que facilitam o transporte dos elétrons dos átomos de ferro com os átomos de oxigênio, acelerando o processo de corrosão. Bom, falando assim, até parece que só tem sal e água no mar. Mas além disso, tem compostos orgânicos, materiais de decomposição e os POPs.
poluentes orgânicos persistentes. A grande persistência deles é dada por causa da resistência à degradação e alta estabilidade, o que deixa ele muito persistente no meio. Eles são, em grande maioria, tóxicos e têm grande capacidade de bioacumulação em organismos, ficando na maioria dos organismos que habitam o meio ali. Eles chegam no mar por meio de drenagem urbana e transporte atmosférico, e chegando no mar, eles são distribuídos por todo o oceano por meio das colunas d'água, pela própria biota ou pela sedimentação. O Mar Morto é um lago localizado no Oriente Médio que banha a Jordânia, a Cisjordânia e Israel. Ele recebe esse nome pois possui uma concentração de sais cerca de 10 vezes maior que o oceano, o que torna o ambiente quase inóspito, restando apenas algumas algas e cianobactérias. Por ano, o Mar Morto abaixa cerca de 1 metro. Isso ocorre em função do desvio do Rio Jordão, uma das suas principais fontes d'água, para abastecimento público. Tal redução gera a formação de precipitado e ocorrência de corais de sal. Em 2013, Jordânia, Israel e autoridades palestinas autorizaram um acordo em prol da transposição do Mar Vermelho a fim de mitigar os danos causados pela redução do nível d'água. Porém, ambientalistas advertem que, devido às particularidades do Mar Morto em relação a outros ecossistemas, tal ambiente pode ser afetado pela transposição. Ah, agora faz sentido! Então é por isso que a água do mar é salgada. Obrigado por responderem minha pergunta.